Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, prontos aqui para ler a palavra de Deus. Hoje vamos finalizar mais um livro da Bíblia. Graças a Deus estamos firmes e fortes, com bastante saúde, para poder continuar nesse projeto dia após dia. E hoje nós vamos finalizar com o livro de Provérbios, um livro simplesmente fenomenal. Nós poderíamos ficar aqui anos e anos, décadas, séculos e séculos só falando do livro de Provérbios. Mas hoje nós vamos finalizar. Nós vamos ler hoje do capítulo 25 até o capítulo 31, beleza? Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder aqui iniciar a leitura em Provérbios capítulo 25. Também estes são provérbios de Salomão, recolhidos e copiados pelos funcionários de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar as coisas, e a glória dos reis é pesquisá-las. A altura do céu, a profundidade da terra e a mente dos reis são coisas insondáveis. Tire a escória da prata, e esta ficará completamente pura. Tire o injusto da presença do rei, e o trono deste se firmará na justiça. Não se vanglorie na frente do rei, nem ocupe o lugar dos grandes. É melhor que digam a você, suba até aqui, do que ser humilhado na presença de uma autoridade. Não se apresse a usar no tribunal aquilo que você acabou de ver, pois o que fará você, no fim, se o seu próximo puser em apuros? Discuta a causa diretamente com o seu próximo, mas não revele o segredo de uma outra pessoa, para que os ouvintes não difamem você e o seu descrédito se torne irreparável. Maçã de ouro em bandeja de prata é palavra dita na hora oportuna. Anel de ouro e colar de ouro puro é a correção do sábio para o ouvido atento. Neve fresca em tempo de colheita é um mensageiro fiel, quem o envia. Ele reanima a vida do seu senhor. Nuvens e ventos e nada de chuva é aquele que promete, mas não cumpre. Ou seja, quem fala da boca para fora é como nuvens e ventos, e nada de chuva. É aquele que promete, mas não cumpre. Ou seja, aquele ali que só ameaça da boca para fora. Não vamos ser pessoas com essas características. Daquilo que nós prometemos, vamos cumprir. Pois nós temos um Deus que é fiel e devemos ser fiel. Mesmo com as suas certas diferenças, obviamente Deus ele é 100% fiel, o único digno de toda a fidelidade, mas vamos tentar ao máximo buscar sempre ser mais fiel, que nós possamos pregar a fidelidade e ser fiéis no mundo do dia de hoje. Vamos cumprir com a nossa palavra. Com paciência dobra-se um magistrado, e a língua macia pode quebrar ossos. Se você encontra mel, coma apenas o suficiente para não ficar enjoado e vomitar. Não frequente demais a casa do seu próximo, para que ele não se canse e fique farto de você. Maçã, espada e flecha. Aguda é aquele que depõe falsamente contra o próximo. Dente solto e pé sem firmeza é confiar no traidor quando chega o perigo. Vinagre na ferida e nudez no frio é entoar canções para um coração aflito. Se o seu inimigo tem fome, dê a ele de comer. Se tem sede, dê a ele de beber. Desse modo você o deixará corado de vergonha e Javé recompensará você. Esses versículos aqui, o 21 e o 22, eles são bem interessantes, pois a gente deve refletir aqui bastante, pois vamos tentar até mesmo comparar o mundo dos dias atuais, o mundo de hoje. A gente prega que que nós não devemos olhar para os nossos inimigos, que nós devemos bloquear no WhatsApp, bloquear nas redes sociais, virar o rosto na rua, não cumprimentar, não falar, deixar que a raiva, o ódio ali seja intensificado por uma relação ruim, uma relação de inimizade. E a palavra de Deus é totalmente ao contrário. A palavra do nosso Pai, do nosso Criador, é totalmente ao contrário. Se o inimigo tem fome, dê a ele de comer. Se tem sede, dê a ele de beber. Ou seja, tratá-lo com amor. Tratar ele com entrega. Ser verdadeiro, ser fiel, principalmente aos seus inimigos. Pois é muito fácil a gente ser amigo de quem é nosso amigo. Mas
é na dificuldade, é você demonstrando amor para aquele que é o seu inimigo. Cara, esse sim é uma virtude maravilhosa, é uma virtude que Jesus nos ensina todos os dias. Pois se Jesus veio até aqui e morreu em prol dos nossos pecados, nós também devemos amar os nossos inimigos. Então vamos colocar esta palavra em prática na nossa vida. Vamos parar de criar rixas, vamos parar de virar o olho, virar as costas para as pessoas, falar mal pelas costas e vamos amar os nossos inimigos. Esta é a palavra de Deus. Essa é a ordem que vem da palavra do nosso Pai. Vamos seguir essas palavras mesmo com todas as dificuldades. Vamos buscar seguir, amar sempre os nossos inimigos. O vento norte traz chuva e os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com a mulher briguenta. Água fresca em garganta sedenta é a boa notícia de uma terra distante. Fonte turvada e nascente poluída é o justo que fraqueja diante do injusto. Comer muito mel não é bom, e procurar a própria honra não é honra. Cidade aberta e sem muralhas é o homem que não sabe se controlar. Capítulo 26. Como neve no verão e chuva na colheita, também a honra não convém ao insensato. Como pássaro que foge e andorinha que voa, a maldição injusta não atinge sua meta. Rélio para o cavalo, freio para o jumento, e vara para as costas dos insensatos. Não responda ao insensato conforme a insensatez dele, para que você não se iguale a ele. Responda ao insensato conforme a insensatez dele, para que ele não se considere sábio. Corta os pés e bebe vinagre quem manda recado, por meio do insensato. São bambas as pernas do coxo, como o provérbio na boca dos insensatos. Prestar homenagem ao insensato é como prender uma pedra no estilingue, como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como arqueiro que dispara contra os passantes é aquele que dá emprego ao insensato e ao bêbado. Como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato que repete a sua estupidez. Você já ouviu alguém que se considera sábio? Pode-se esperar mais do insensato do que dele. O preguiçoso diz: uma fera está no caminho e um leão está na rua. A porta gira nos gonzos e o preguiçoso rola na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e acha cansativo levá-lo até a boca. O preguiçoso põe a mão no prato e acha cansativo levá-la até a boca. Olha pra você ver, cara. A preguiça é um mal instaurado na nossa vida de todos nós. Quem aí nunca sentiu aquela preguicinha de falar assim, não, deixa eu fazer aquilo depois, deixa eu dar uma deitadinha aqui, não tá uma chuvinha tão gostosa, vou fazer isso depois. Cara, a preguiça é algo que nós temos que combater diariamente, todos os dias, todas as horas. Pois até mesmo aqui dizendo na palavra, o preguiçoso põe a mão no prato e acha cansativo levá-lo até a boca. Olha pra você ver. Ele já tá ali com tudo nas mãos, a comida já está ali nas tuas mãos, mas mesmo assim tem até a preguiça de levá-la até a boca. Olha pra você ver a situação do preguiçoso, cara. Então que nós possamos parar de ser preguiçoso e vou até entrar um pouquinho no detalhe aqui que não está especificando nesse versículo assim claramente, mas até um pequeno detalhe. Quantas vezes a Bíblia está do nosso lado e nós não estamos com preguiça de até mesmo abrir a Bíblia para poder ler? Quantas vezes a gente prefere ficar no celular, ver uma série, assistir um filme, sei lá, sair com os amigos e a Bíblia está ali no cantinho do quarto. Às vezes, né, tem a galera que até que deixa assim no cantinho da estante, ela aberta ali num versículo, num salmo que gosta bastante, mas a preguiça de ir até a Bíblia e pegar ela para ler alguns versículos, alguns capítulos ali, é tão grande que impede a gente de fazer essa leitura. Vamos parar e refletir. A preguiça não nos leva a preguiça não nos leva a nada. Inclusive, ela pode até mesmo nos afastar de Deus. Então vamos parar, vamos ter a disposição de pegar a nossa Bíblia ali no cantinho do nosso quarto, vamos abrir, vamos ler a Bíblia. Tá faltando leitura bíblica no dia de hoje. No mundo de hoje, dá uma olhada ao seu redor. Vê se não está faltando as pessoas terem mais conhecimento sobre a palavra de Deus.
Então vamos deixar a preguiça de lado, vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler ela diariamente. Pois somente com a palavra de Deus nós seremos saciados. Nada nesse mundo pode nos saciar mais do que a palavra de Deus. Nada. Somente a palavra de Deus para nos saciar verdadeiramente. O preguiçoso se considera mais sábio do que 7 pessoas que respondem contato. Agarra um cão pelas orelhas quem se mete em briga alheia. Como alguém se finge de louco e atira setas inflamadas, flechas e morte. Assim é o homem que mente ao seu próximo e depois diz, foi só brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem difamador, acaba-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para o fogo é o briguento para atiçar a briga. As palavras do difamador são guloseimas que descem ao fundo do ventre. Verniz recobrindo a argila são os lábios que elogiam com má intenção. Quem odeia disfarça com a boca, mas por dentro guarda a mentira. Se a voz dele é suave, não confie, pois no coração ele tem 7 abominações. Embora cubra o ódio com máscara, sua maldade se revelará na assembleia. Quem abre um buraco, nele cairá. Quem rola uma pedra, esta para cima dele voltará. A língua mentirosa odeia a quem ela mesma fere, e a boca que elogia provoca ruína. Capítulo 27. Não se glorie do amanhã, porque você não sabe o que o dia de hoje vai gerar. Que um estranho elogie você e não sua própria boca. Que seja um desconhecido e não seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é uma carga, mas a cólera do estúpido pesa mais do que as duas. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem pode resistir diante do ciúme? É melhor uma repreensão aberta do que um amor encoberto. Esse versículo 5 do capítulo 27, ele é muito interessante. É melhor uma repreensão aberta do que um amor encoberto. Melhor repreender ali uma tal atitude do que ter um amor ali encoberto. Um amor ali que só você sabe. Então vamos ser fiéis em todos os momentos da nossa vida. Se é para repreender, vamos repreender de verdade. Se é para amar, vamos amar de verdade. Entenda isso como você achar melhor. O tapa do amigo é leal, mas o beijo do inimigo é mentiroso. Estômago cheio despreza o favo de mel, estômago faminto acha doce o fel. Como ave a vagar longe do ninho, assim é o homem longe do lar. Óleo e perfume alegram o coração, e conselho de amigo acalma o ânimo. Deixa eu só destacar uma coisinha aqui. Tá, vamos lá. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. E no dia difícil não vá à casa do seu irmão. Vale mais o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, tenha juízo e alegra o meu coração, e eu poderei responder a quem me ultraja. O esperto vê o perigo e se esconde. O ingênuo avança e O ingênuo avança e se sai mal. Tome a roupa de quem se tornou fiador, de um desconhecido e ficou empenhado com um estrangeiro. Acordar o vizinho para lhe dizer bom dia é o mesmo que amaldiçoá-lo. Goteira pingando em dia de chuva e mulher briguenta são coisas iguais. Querer segurá-la é como segurar o vento ou pegar óleo com a mão. O ferro se afia com o ferro e a pessoa se afia com a presença do seu próximo. Não é à toa que quando Deus criou os seres humanos, ele criou o homem e para ser a sua companheira ele criou a mulher. Então a presença dos nossos irmãos, das pessoas ao nosso redor é muito importante. Por isso vamos valorizar mais as pessoas, vamos ter mais respeito no mundo onde hoje as pessoas vivem ali, sabe? Aquele sentimento ruim, você entra nas redes sociais, é uma pessoa falando mal da outra, é uma pessoa querendo cancelar a outra. Olha para você ver até os termos que a sociedade está usando no dia de hoje, né? Ah não, vamos cancelar fulano de tal. Pelo amor de Deus, vamos crescer, gente. Mas aqui a gente vê que na palavra de Deus diz o seguinte: o ferro se afia com o ferro e a pessoa se afia com a presença do seu próximo. Então o outro na nossa vida é muito importante. Então vamos respeitar e amar o nosso próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é mandamento bíblico, é lei do Senhor.
Quem cuida de sua figueira comerá de seus figos, e quem respeita o patrão será honrado. O rosto se reflete na água, e o homem se reflete em sua consciência. Morte e abismo são insaciáveis, da mesma forma que a ambição humana. A prata é provada na fornalha, o ouro no forno e o homem na boca de quem o elogia. Mesmo que você soque o imbecil no pilão, a estupidez não se separa dele. Observe bem o aspecto de suas ovelhas e preste atenção em seus rebanhos. Porque a riqueza não dura para sempre, nem fortuna passa de geração em geração. Corte o capim e quando ele brotar, ajunte o feno dos montes. Dessa forma as ovelhas lhe darão roupa e os cabritos darão para você comprar um campo. As cabras darão leite para alimentar você, sua família e suas empregadas. Capítulo 28. O injusto foge sem ser perseguido, mas o justo é intrépido como o leão. Quando no país reina a transgressão, os chefes se multiplicam, mas o homem sensato e prudente mantém o direito. Pobre que explora os fracos é chuva devastadora, que deixa sem pão. Os que abandonam a lei elogiam o injusto, os que observam a lei rompem com ele. Os homens maus não compreendem o direito, mas os que buscam a Javé compreendem tudo. Então, quem quer entender sobre o direito, sobre as boas condutas, como agir diante desse mundo tão pecador, siga a Deus. Tema a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, pois somente quem busca em Deus entenderá verdadeiramente o direito, entenderá o valor desta vida. É melhor um pobre de comportamento íntegro do que um rico de conduta perversa. Quem observa a lei é filho inteligente, mas o amigo de corruptos envergonha o seu pai. Quem multiplica suas riquezas com usura e juros, acumula para quem se compadece dos fracos. Quem fecha os ouvidos à lei, até mesmo sua oração se tornará detestada. Ou seja, quem não pratica os mandamentos de Deus, até mesmo a sua oração, cara, se tornará detestada. É a palavra de Deus. Vamos refletir. Vamos seguir os mandamentos do nosso Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a ti mesmo, guardar domingos e festas de guarda. Poderia comentar vários outros aqui. Honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Vamos conservar, mesmo sendo muitas vezes difícil, vamos buscar conservar e praticar as leis de Deus em nosso coração. Pois se praticarmos a lei de Deus, colocando Ele sempre à frente, sempre acima de todas as coisas, pode ter certeza que a tua oração será ouvida pelo Senhor. Quem desvia os retos para o mau caminho cairá em sua própria armadilha. O rico se considera sábio, mas o pobre inteligente o desmascara. Quando os justos triunfam, a festa é grande. Quando os justos imperam, todo mundo se esconde. Quem esconde suas faltas jamais tem sucesso. Quem as confessa e abandona alcança o perdão. Então, aqueles que decidem não confessar os pecados, não sentar-se ao frente do padre e confessar as tuas fraquezas, aquilo que você pecou, infelizmente essas pessoas jamais terão sucesso. Essas pessoas, infelizmente, estão fadadas ao fracasso. Porém, aquelas que se colocam ali diante do padre, obviamente o padre está sendo guiado pelos passos do Espírito Santo de Deus, confessa os seus pecados para o Senhor, pode ter certeza que essa pessoa alcança o perdão. E, obviamente, tem que também abandonar o pecado, não ficar caindo ali na mesma tentação. Então, que nós possamos confessar os nossos pecados, abandonar esse pecado, tirar ele da nossa vida e assim alcançaremos o perdão do nosso Pai misericordioso. Que assim seja. Feliz o homem que está sempre alerta, pois o turrão cai na desgraça. Leão rugindo e urso faminto é o injusto governando um povo fraco. Chefe insensato multiplica extorsões, quem odeia o lucro prolonga seus dias. O homem culpado de assassinato fugirá até o túmulo, que ninguém tente segurá-lo. Quem vive de modo íntegro será salvo, quem segue dois caminhos, num deles cairá. Quem cultiva seu campo se saciará do pão. Quem busca ilusões se saciará de miséria. O homem leal receberá muitas bênçãos,
mas quem quer enriquecer rapidamente não ficará impune. Não é bom ser parcial, mas por um pedaço de pão o homem comete um crime. O ambicioso corre atrás da riqueza e não sabe que vai cair na miséria. Quem repreende alguém será mais estimado do que aquele que elogia. Quem rouba seus pais e diz que não é pecado é cúmplice de bandidos. O ambicioso provoca disputas, mas quem confia em Javé prospera. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem procede com sensatez está a salvo. Quem dá ao pobre não passa necessidade, e quem fecha os olhos para ele ficará coberto de maldições. Quando os injustos imperam, todo mundo se esconde. Quando eles desaparecem, os justos prosperam. Capítulo 29. O homem que não aceita repreensões fracassará de repente e sem remédio. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o injusto governa, o povo reclama. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas quem frequenta prostitutas desperdiça seus bens. O rei que governa conforme o direito mantém estável o país, mas o ávido de impostos o transtorna. O homem que adula o próximo estende para ele uma rede debaixo dos pés. O crime do perverso é uma cilada, mas o justo canta de alegria. O justo atende à causa dos fracos, mas o injusto não se importa com ela. Os provocadores agitam a cidade, mas os sábios contêm a ira. Quando o sábio discute com o tolo, pode ficar zangado ou rir, mas nunca terá descanso. Os assassinos detestam o homem íntegro, mas os homens retos o procuram. O insensato desafoga todas as suas paixões, mas o sábio as contém e acalma. Se um chefe dá atenção a palavras mentirosas, seus ministros se tornarão perversos. O pobre e o opressor se encontram, mas é Javé quem dá os olhos para os dois. Quando o rei faz justiça aos fracos, seu trono se firmará para sempre. Vara e repreensão produzem sabedoria, mas o jovem abandonado a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os injustos governam, os crimes se multiplicam, mas os justos verão a ruína daqueles. Corrija seu filho, que ele o deixará tranquilo e lhe trará alegrias. Quando não há profeta, o povo se desagrega, mas quem observa a lei é feliz. Escravo não se corrige com palavras, porque ele ouve, mas não obedece. Você já viu alguém falar sem pensar? Pode esperar mais de um insensato do que dele. Quem mima o escravo desde criança acabará criando um preguiçoso. O homem irado provoca briga e o homem enfurecido multiplica os crimes. O orgulho de um homem o rebaixará, mas o humilde conserva a própria honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Ele ouve a maldição, mas não denuncia. Quem teme os homens cairá na armadilha, mas quem confia em Javé está em segurança. Então aqueles que confiam em Deus, aqueles que temem, que amam a Deus sobre todas as coisas, essas sim são pessoas que estarão seguras, são pessoas que estarão firmes nesse mundo tão difícil que a gente vive. Mas aqueles que confiam em homens, aqueles que colocam a sua esperança no outro, até mesmo, colocando aqui um leve pitaco, até mesmo aquelas pessoas que confiam tanto em político, colocam as suas esperanças em políticos, sabe? Gloriam políticos, colocam um pedestal em políticos. Vamos ter cuidado, gente. Vamos ter bastante cuidado. Somente devemos temer a Deus, mais ninguém. Mais ninguém. Nenhum homem pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Coloque sempre Deus em primeiro lugar. Nunca coloque político, nunca coloque esposo, esposa, namorado, namorada, pai, mãe, irmão, amigo. Nunca coloque ninguém. Chefe, tá bom? Ninguém. Ninguém. Somente Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Então vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Muitos procuram o favor do chefe, mas a sentença vem de Javé. O injusto é desprezado pelos justos, o homem reto é desprezado pelos injustos. Capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jasses, de Massa. Oráculo do homem. Ó Deus, estou cansado. Ó Deus, e desfaleço. Porque sou o mais ignorante dos homens e não tenho inteligência humana. Não aprendi a sabedoria e não cheguei a compreender o santo. Quem subiu até o céu e desceu? Quem recolheu o vento na mão? Quem recolheu o mar na túnica? Quem fixou os confins no mundo? Qual é o seu nome e sobrenome, você sabe?
Cada palavra de Deus é comprovada e ela é um escudo para quem nele se abriga. Então, as palavras de Deus são comprovadas. Pesquisa na internet aí tudo aquilo que tem na palavra de Deus e você vai encontrar explicação e até mesmo provas de que tudo aquilo que está escrito é comprovado. E ele é um escudo para quem nele se abriga. Então Deus é um escudo, Deus que nos dá a proteção. É Deus quem vai caminhando à frente, protegendo de qualquer perigo, protegendo de qualquer situação pecaminosa desse mundo. Então vamos colocar sempre, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, Deus na nossa frente. Pois em Deus que nós devemos manter a nossa segurança, devemos manter a nossa fé. Não acrescente nada às palavras dele, porque ele o questionaria, e a sua fraude seria descoberta. Eu te peço duas coisas, ó Deus. Não me negues isto antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des riqueza nem pobreza. Concede-me apenas o meu pedaço de pão, para que, saciando, eu não te renegue dizendo quem é Javé? Ou então, reduzindo a miséria, chegue a roubar e profanar o nome do meu Deus. Não calunie o escravo diante do seu patrão, pois o escravo amaldiçoaria você, e você é quem seria castigado. Existe gente que amaldiçoa o próprio pai e não abençoa a mãe, gente que se considera pura e não se lava de sua imundície. Gente de olhos altivos e olhar soberbo, gente que tem dentes como espadas e queixos como punhais, para eliminar da terra os pobres e do meio do povo os indigentes. A sanguessuga tem duas filhas. A sanguessuga tem duas filhas. Quero mais, quero mais. Existem três coisas insaciáveis e uma quarta que nunca diz chega. A mansão dos mortos, o útero estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz chega. Quem zomba do seu pai e não obedece à sua mãe deve ser devorado pelos urubus ou ter os olhos arrancados pelos corvos. Existem três coisas difíceis para mim e uma quarta que não compreendo: o caminho da águia no céu, o caminho da serpente nas pedras, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma jovem. A adúltera se comporta assim: come, limpa a boca e depois diz, não fiz nada de mal. Existem três coisas que faz a terra tremer, e uma quarta que ela não pode suportar: um escravo que se torna rei, um idiota farto de pão, a mulher desprezada que encontra marido e a escrava que ocupa o lugar da patroa. No mundo existem 4 seres pequeninos, que são mais sábios do que os sábios: as formigas, povo fraco, mas que recolhe comida no verão; as ratazanas, povo sem força, mas que mora nas rochas; os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam todos em ordem; as lagartixas, que se podem pegar com a mão, mas penetram até em palácios de reis. Existem 3 seres com belo porte e um quarto de andar imponente: o leão, o mais valente dos animais, que não recua diante de ninguém; o galo, empinado diante das galinhas; o carneiro que vai à frente do rebanho e o rei que chefia seu exército. Se você se exaltou estupidamente e depois se arrependeu, coloque a mão na boca, porque batendo o leite sai manteiga, apertando o nariz sai sangue e apertando a ira sai briga. Vamos agora para o capítulo 31. Palavras de Lamuel, rei de Massa, que lhe foram ensinados por sua mãe. O que é isso, meu filho? O que é isso, filho de minhas entranhas? O que é isso, filho das minhas promessas? Não gaste sua força com mulheres, nem sua energia com aquelas que corrompem os reis. Não convém aos reis, ó Lamuel, não convém aos reis beber vinho, nem aos governantes gostar de bebidas alcoólicas, porque eles bebem, acabam se esquecendo da lei e pervertem o direito dos pobres. Dê bebida ao moribundo e vinho para os amargurados, pois bebendo eles esquecerão a miséria e não se lembrarão de seus sofrimentos. Abra a boca em favor do mudo e em defesa dos desfavorecidos. Abra a boca e dê sentenças justas, defendendo o pobre e o indigente. Quem poderá encontrar a mulher forte? Ela vale muito mais do que as pérolas. Tomara que eu possa encontrar a minha mulher forte.
aquela mulher que vale muito mais do que qualquer pérola. Todo homem de verdade que busca a sua esposa em Cristo, deseja encontrar a sua mulher forte. Que nós, homens, que desejamos ter uma esposa que segue os caminhos do Senhor, que nós possamos continuar firmes, com um propósito firme de encontrar as nossas esposas. Homens, não desistem. Homens, não desista, pois a tua mulher está te esperando. Na hora certa vai dar tudo certo. Na hora certa as coisas vão se encaixar. Na hora de Deus as coisas vão te encaixar. Então não desista, homem. A tua mulher está à tua espera. Fique firme e continue no propósito junto com Deus. A hora certa, a hora de Deus vai acontecer. Seu marido confia nela e não deixa de encontrar vantagens. Ela traz para ele a felicidade e não a desgraça em todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho e suas mãos trabalham com prazer. Ela é como um navio marcante que importa de longe a provisão. Ela se levanta ainda quando é noite para alimentar a família e dar ordens às empregadas. Ela examina um terreno e compra, e com o ganho do seu trabalho planta uma vinha. Ela se prepara para o trabalho com disposição e põe em ação a força dos seus braços. Ela sabe dar valor ao seu trabalho e mesmo de noite sua lâmpada não se apaga. Ela estende a mão ao fuso e com os dedos sustenta a roca. Ela abre as mãos para o pobre e estende o braço para o indigente. Quando cai neve, ela não teme por seus familiares, porque todos eles têm roupa forrada. Ela tece mantas e se veste de linho e púrpura. Seu marido é respeitado no tribunal quando se assenta entre os juízes do povo. Ela fabrica tecidos para vender e fornece cinturões para os comerciantes. Ela se veste de força e dignidade e sorri para o futuro. Ela abre a boca com sabedoria e sua língua ensina com bondade. Ela supervisiona o andamento da casa e seu alimento é fruto do seu trabalho. Seus filhos se levantam para cumprimentá-la e seu marido a elogia. Muitas mulheres são fortes, mas você superou todas elas. Que algum dia a gente possa, se for da vontade de Deus, chegar e falar isso para as nossas esposas, né? Muitas mulheres são fortes, mas você superou a todas elas. Se for da vontade de Deus, que se realize. A graça é enganadora e a beleza é passageira, mas a mulher que teme a Javé merece louvor. Cara, eu não precisaria nem dizer nada. A palavra é muito clara, a palavra de Deus é muito clara, né? A graça é enganadora e a beleza é passageira. Ou seja, a mulher que se engraceia, a mulher que faz ali coisas para poder te encantar, a graça é enganadora. Ou seja, são coisas que infelizmente pode nos enganar. Quem nunca foi enganado, não é verdade? E a beleza é passageira, ou seja, aquela mulher que você só olha ali por causa da sua bela aparência física, cara, tudo bem, não há nada de errado nisso, mas saiba que a beleza é passageira. A beleza física ela é passageira, mas a beleza interna, assim como diz na palavra, a mulher que teme a Javé merece louvor. A mulher que tem a beleza interna, sabe qual que é? É amar a Deus sobre todas as coisas. Essa sim é uma mulher ideal. Que nós possamos encontrar essas mulheres ideais na nossa vida. E também sermos esses homens, porque de nada adianta, né? Queremos buscar no outro aquilo que também não conservamos no nosso coração. Vamos também, homens, parar de engraciar para cima das mulheres, pois isso é enganador. A gente sabe disso. Não precisa nem entrar em detalhes, não é verdade? E a beleza, se arrumar, tudo certo. Se passar um perfuminho, da hora demais. Cortar o cabelinho, da hora demais. Mas preserve a sua principal beleza, que é aqui, ó, o seu coração, confiando, tendo fé em Jesus, colocando Deus acima de todas as coisas. Essa sim é a sua principal beleza. Que nós possamos preservar isso todos os dias, homens e mulheres. Cantem o sucesso do trabalho dela e que suas obras a louvem na praça da cidade. Então, assim, a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Hoje a palavra foi muito importante, né? A gente finalizou aqui com mais uma leitura, com mais um livro da Bíblia,
Amanhã nós vamos iniciar aqui o livro de Eclesiastes, mas o livro de Provérbios, até comentando um pouco, eu disse até no início da leitura aqui do livro de Provérbios, que Provérbios seria livros aqui, cara, é um livro que daria pra gente poder ficar aqui anos e anos estudando só o livro de Provérbios, e mesmo assim a gente nem conseguiria estudar tudo, né? Pois cada versículo, todos, cara, pode parar e pegar a sua Bíblia, cada versículo do livro de Provérbios, ele traz uma reflexão profunda na nossa vida. Então é um livro assim maravilhoso, é um livro que merece ser lido aí milhões de vezes, e que nós possamos sempre colocar esses provérbios que nós lemos aqui em prática na nossa vida, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Amanhã nós estaremos aqui de volta para iniciar o livro de Eclesiastes, nesse desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.